Oi pessoal, gostaria de trabalhar com vocês hoje essa ferramenta que é a planilha de cálculo. No caso eu tenho aqui uma planilha Excel online, mas qualquer planilha serve para resolução de problemas de volumetria. Então quero trabalhar com vocês uma titulação de retorno do carbonato de cálcio. Esse é um exemplo que a gente já fez em aula. A gente tem ele resolvido, até o gabarito já está lá, mas eu queria que a gente não usasse mais o lápis e papel, agora a gente usasse uma ferramenta nova que é a planilha no computador. Então, ok, mas por que usar a planilha? Bom, tem várias vantagens em usar a planilha, e uma delas, né, por exemplo, é você corrigir erros rapidamente. Se você errou algum detalhe no seu cálculo, se você digitou um número errado, lá desde o início do cálculo é muito rápido, é muito fácil de corrigir eles. Então, vamos conhecer essa ferramenta. Bom, um problema que a gente tinha resolvido já era esse da titulação de retorno, em que a gente tinha uma amostra sólida em que existia carbonato de cálcio e cloreto de cálcio dentro dessa amostra. E o nosso objetivo lá era determinar o quanto era carbonato de cálcio. Então, para determinar o teor do carbonato de cálcio, a gente vai ter que fazer uma titulação de retorno. Essa titulação de retorno é que funciona assim: a gente vai adicionar uma quantidade de ácido clorídrico, e vai ser uma quantidade em excesso, ou seja, vai ter ácido bastante que vai reagir com todo o carbonato de cálcio e ainda vai sobrar HCl sem reagir. Então vai ser um reagente em excesso. Então a estequiometria da reação é que H+, o hidrônio do ácido clorídrico, vai reagir com o ânion carbonato numa estequiometria de 2:1, dando água e gás carbônico. Então tá, né? Como é que vai funcionar? A gente adicionando uma quantidade conhecida de HCl e que seja em excesso, vai sobrar uma quantidade de HCl sem reagir, e esse HCl, esse excesso, vai ser titulado a seguir com hidróxido de sódio ou uma outra base semelhante. Então, sabendo a quantidade de hidróxido que a gente usou, a gente pode saber quanto HCl reagiu com os íons carbonato. Uma questão de diferença matematicamente. Você subtrai o total de HCl menos o HCl que reagiu com o hidróxido. Bom, a diferença é o que tinha reagido com o carbonato, e aí a gente resolve a questão. Então tá, vamos pegar os dados lá da folha e vamos montar o nosso problema aqui. A massa da amostra, né, a massa total da amostra, a gente já sabe pelos dados de lá que era 1,3452 gramas. Então vou botar aqui a unidade, gramas. Certo. E que HCl foi usado para dissolver essa amostra? Bom, era um HCl de uma concentração 1,023 mol por litro, molar, e a quantidade que foi usada foi uma pipeta de 50 ml, então o volume 50 ml, 50,00, porque é uma pipeta volumétrica que foi usada, então mililitros. E vamos colocar esse número com os algarismos significativos que ele tem, porque foi uma transferência volumétrica, 50,00. E então, ok, você adicionou esse ácido clorídrico e dissolveu toda a amostra. E agora o que você faz com essa solução? Bom, essa solução vai ser colocada num balão volumétrico e o volume vai ser elevado a 500. Então avolumamos para 500,0 mililitros. E é 500,0, né? Então, porque tem então, 4 algarismos significativos aqui, é um balão volumétrico. E desses 500, ou seja, esses 500 do balão tem o total da tua amostra, você não vai titular tudo isso, você vai tirar uma alíquota com uma pipeta volumétrica, você tira uma alíquota e os dados falavam que foi tirado 25 mililitros. Então, percebe que esses 25 mililitros é uma pequena porção diante dos 500.
Vamos acertar aqui as casas, 25.00. Tá, percebe que é 1/20 dos 500. Então, nós estamos levando para o Erlenmeyer, levando para a titulação apenas 1/20 do total da tua amostra. Ok. Agora, o que foi usado como titulante? Foi usado o hidróxido de sódio e os dados falam a concentração para nós. A concentração desse hidróxido de sódio é 0,0988 molar. Não, então está aí a concentração lá do enunciado e o volume que o sujeito gastou até chegar no ponto de equivalência, visualizar a viragem, segundo os dados lá, era 16,85 mililitros. Está aqui. Então, temos todos os dados e podemos começar a resolver. Então, vamos fazer a resolução. Bom, qual é que é uma das primeiras coisas que a gente pode calcular com os dados que estão aqui? Bom, você pode ver quanto titulante você usou, quanta base você usou. Você tem a concentração, você tem o volume, então podemos determinar a quantidade química, ou seja, mols, milimols, do NaOH. Então aqui, quantidade de NaOH consumida. Então, quanto você gastou do que estava lá na bureta, a quantidade de base consumida, e você pode ver pela concentração e o volume gasto. É bem fácil de calcular. Se você pegar mol por litro vezes mililitro, o resultado é em milimols. Então a gente vai, como a gente já tinha visto em aula, então como é que eu programo para ele fazer essa quantidade? Bom, em outras palavras, eu vou precisar que ele calcule, né, que N é igual a concentração vezes um volume, certo? É isso que eu vou precisar que ele calcule para mim. Então eu vou programar aqui. Para programar, eu boto primeiro, vou dizer para ele que é uma fórmula, então eu vou botar um sinal de igual. Assim o Excel entende que é uma fórmula e eu digo o que ele deve multiplicar pelo que. Então deve multiplicar esta célula vezes é um asterisco, vezes esta outra célula, certo? Enter. Pronto, está aí o resultado, 1.66478, e a gente tem que cuidar a unidade, né? Essa unidade molar vezes mililitro. Bom, a gente sabe que molar que é mol por litro, também é milimol por mililitro. Então, molar vezes mililitro é milimol. Bom, tá aqui. Só falta ajeitar uma coisa, né, que é estes algarismos significativos. Não está certo assim. Porque aqui, se você olhar, eu tenho 3 algarismos e aqui eu tenho 4 algarismos significativos. Então, pela regra, eu teria que deixar com 3 algarismos significativos. Mas esse 0.0988 ele já está muito perto de ser 0.1000. Então, eu posso, né, já considerar que ele está quase chegando no ponto em que ele teria 4 algarismos significativos. Então, eu vou guardar aqui 4. Então, vamos botar 4 significativos, 1.665. Eu vou pedir para o Excel me apresentar o número desse jeito. Ele guardou na memória dele todos os números, claro, mas ele está só me apresentando estes 4 algarismos aqui que eu pedi para ele. Bom, agora que eu tenho a quantidade de base que foi consumida, eu posso, obviamente, né, deduzir a quantidade de HCl que tinha no meu Erlenmeyer. Então, quando eu titulei, tinha um HCl, uma quantidade de HCl, na alíquota, que é o que estava no Erlenmeyer, na alíquota titulada, e essa quantidade é exatamente igual à quantidade do NaOH, porque a estequiometria dessa reação entre NaOH e HCl é uma estequiometria 1 para 1. Então é só pegar e pedir o mesmo número, certo? Pois a estequiometria é 1 para 1. Então eu programei aqui, só botei um sinal de igual e cliquei na fórmula, na célula de cima. Bom, próximo passo, a gente tem o quanto tinha no Erlenmeyer, ou seja, na alíquota, porém o que interessa mesmo é o total de HCl de toda a amostra, ou seja, aquele material que nós tínhamos colocado no balão volumétrico. Então a quantidade
de HCl na amostra total N. E qual é essa quantidade? Bom, se eu quiser calcular essa quantidade, eu teria que pegar aquela que estava na alíquota e multiplicar por 20, porque como nós tínhamos visto antes, o total da tua amostra era o balão de 500 ml, porém você só tirou 1/20 desse total, ou seja, 25 ml. Eu poderia simplesmente escrever assim, que é a quantidade do HCl vezes 20. Poderia calcular assim, milimol, certo? Porque, vamos botar os algarismos significativos, 4 algarismos, pontos, 33.30. Eu poderia calcular desse jeito, certo? Né? Pois é um fator de 20, né? Fator de 20. Mas eu não vou programar a fórmula desse jeito, porque esse 20 é só uma casualidade de ter dado esses números redondos aqui. De modo geral, poderia não ter sido 25.00, poderia ter sido 24.90. E aí o que eu faria? Na verdade eu tenho que olhar a razão entre esse 500 e esse 25. Ou seja, a razão entre este número e este. Então, esse é o fator que eu tenho que multiplicar para obter a quantidade do HCl na minha amostra total. E claro que vai dar o mesmo resultado, 33.30. Mas agora, se eu precisar mudar um número aqui ou aqui, ele vai se calcular de novo automaticamente. Bom, já sei quanto HCl existia na minha amostra total, lá no meu balão volumétrico. Porém, esse HCl é só o HCl que sobreviveu quando eu tinha reagido ele com o carbonato de cálcio. Então, a gente deveria também calcular o total de HCl que foi usado, certo? Então, a quantidade de HCl usada inicialmente. E essa quantidade, ela é dada pelo a concentração do HCl que usou e o volume de HCl que você usou. Ou seja, vou multiplicar este número vezes este. Então, igual a este número vezes este número. E está aí o resultado, 51.15 milimols. Então, esse é o total de HCl que a gente usou lá no início. E dentro desse total, uma parte reagiu com o carbonato e a outra parte sobreviveu e foi o que restava no balão. Restava 33.30 e a diferença entre esses dois valores é o que reagiu com o carbonato. Então, a quantidade de HCl que reagiu com o CaCO3. E essa quantidade, então, é a diferença entre os dois números. Então, vou pegar este número menos este número. E aí, 17.85 milimols, certo? Por diferença. Então, entre o total de HCl e o HCl que tinha restado na solução. Bom, tá, agora que você sabe quanto HCl reagiu com o teu carbonato de cálcio, fica bem fácil determinar o quanto carbonato existia, porque a estequiometria é de 2 para 1, ou seja, 2 íons hidrônio para cada ânion carbonato. Então, se é 2 para 1, para cada 2 ácidos clorídricos vai ser 1 carbonato de cálcio. Então, a quantidade de carbonato de cálcio, de CaCO3 na amostra, no total da amostra, vai ser simplesmente a metade desse 17.85, ou seja, eu vou pegar aqui o valor da célula anterior e dividir por 2. Então, o resultado em milimol, certo? Porque é uma estequiometria 2 para 1, 2 de ácido para 1 de carbonato. Então, vamos botar os algarismos significativos, deixar com 4. Assim.
E então essa quantidade de carbonato de cálcio em milimols é o que existia naquela amostra. E agora a gente está quase conseguindo a nossa resposta final. A gente precisa em massa. Ele pede então um percentual em massa. Bom, então claro, para transformar milimols em gramas, né, para passar para massa, a gente precisa da massa molar. Então, qual é a massa molar do CaCO3? Bom, eu já tinha calculado ela aqui há pouco, ela é 100,08, mas a gente pode fazer o Excel calcular isso para nós também. Cálcio na tabela periódica, 40,07, mais o carbono, que é 12,01, mais 3 oxigênios, 3 vezes 16,00. Então, isso aqui é 100,08 gramas por mol. Só que ali em cima eu estou trabalhando com milimols, então gramas por mol e milimols não fecha totalmente bem. Só então você tem que se dar conta, você pode se dar conta, né, que isto é o que é grama por mol? Bom, também é miligrama por milimol, certo? Então eu vou me dar conta que 100,08 gramas por mol é 100,08 miligramas por milimol, porque o mili da miligrama cancela o mili do milimol. Então, com isso, eu tenho a massa do CaCO3 na amostra. Como é que eu vou fazer? A massa é igual são 100,08 miligramas por milimol vezes a quantidade de 8,927 milimols, e com isso milimol cancela milimol e você fica apenas com miligramas. Então está aqui o teu resultado em miligramas. Vamos botar aqui como é que foi calculado. Você M igual a M grande vezes N, certo? Vamos botar os algarismos. Aqui você tem 4, aqui você tem 5, então você deve ficar com o pior, que é 4. 893,4 miligramas. Isso aí, claro, a gente pode passar para gramas. Então é o valor de cima. Igual o valor de cima dividido por 1000. Então está aqui em gramas. Certo, resolvido. Então vamos botar aqui só as casas, acertando as casas. Aí, feito. 0,8934 gramas. É isso que você tem de carbonato de cálcio na tua amostra. Então agora, qual é a fração mássica? A fração mássica, isso é, que fração o CaCO3, a massa de CaCO3 tem do total da amostra, ou seja, esse 0,8934 gramas são que fração deste total, que é 1,3452 gramas? Bom, é só você dividir este número por este. Você tem a massa do teu componente de interesse dividido pela massa total. Então isso é a fração mássica, conceito de fração mássica. Vamos botar com 4 casas, porque esse aqui tem 4 algarismos, enquanto que esse aqui com 5 significativos. Então você deve prevalecer o de 4, que é o menor, é o pior em precisão, né, em termos de precisão. Então 66,42 é a fração mássica. Vou botar aqui como é que ele é obtido. Então W é igual a massa sobre massa total. E o último passo, então, é transformar esse número em um percentual. Percentual massa-massa do CaCO3. Ou seja, é só pegar o número que está aqui, 0,6644, e multiplicar por 100. Então, e escrever, claro, né, o símbolo de porcento. Tá aí. Vamos manter os 4 algarismos significativos e está resolvido o problema. 66,42% é a massa, o percentual mássico do carbonato de cálcio nesse material. Então tá, a gente fez no Excel, a gente chegou no resultado
E qual é a principal vantagem da gente usar a planilha? Bom, tem duas grandes vantagens. Uma é que se eu fizesse no lápis e papel, eu provavelmente teria vários erros de arredondamento no meio do caminho. Cada passo que eu dou aqui no desenvolvimento, eu tenho que arredondar o meu número em algum momento. E se eu fizer cálculos com números arredondados em cima de outros arredondados, em cima de outros arredondados, eu vou perdendo qualidade no meu resultado final. Se tiver muitas etapas de cálculo, lá pelas tantas, eu perdi a minha precisão, certo? Então, seria muito triste você passar todo o trabalho no experimento, né, na medida em laboratório, para depois, numa coisinha trivial, que é o cálculo, você perder a qualidade do teu resultado. Então, os teus dados te davam a qualidade, a precisão que tu gostaria de ter, porém você perde essa precisão só na hora do lápis e papel. Então, não, você faz no Excel. O Excel, ele te mostra o número com as casas que você pede, mas ele guarda na memória dele todas as casas. Então, ele tem muitas casas depois da vírgula aqui, então ele não vai ter erros de arredondamento. Segundo ponto é que eu posso ter me enganado em alguma etapa aqui, algum número que eu anotei errado. Imagina, por exemplo, que eu vou lá e me dou conta, não, a massa da minha amostra não era 1.3452, mas na verdade eu escrevi errado e ela era 1.3542. Então eu troco aqui e ele recalcula tudo automaticamente, certo? Então, isso. Por que ele não mudou ali? É 1.3542. Tá, mudou. Então agora, ele recalculou tudo e agora é 65,98%. Então tudo isso calculou instantaneamente e eu tenho um novo resultado aqui. Então se eu precisar mudar algum detalhe, é muito fácil, não passo todo o trabalho que passaria na base do lápis e papel. Então tá, espero que tenham gostado. Era isso. Tchau, tchau.